Bom dia para quem é de bom dia. Boa tarde para quem é de boa tarde. Boa noite para quem é de boa noite. Já vou deixando aqui meus cumprimentos para quem vai assistir depois, para quem vai chegar agora. Estou aqui a caráter de uma semana que vai desembocar no nosso chamado Dia das Bruxas. Então, espero que vocês se sintam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes para a gente falar sobre autoconhecimento na prática. Esse é o nosso Papo Cabeça Coração de hoje. Se quiserem, se ressoar, se sentir, coloca aí no aviãozinho para mais pessoas assistirem, para que mais pessoas possam se conectar a essa experiência, a essa sensação de poder parar um pouco no meio da semana, numa quarta-feira, já pertinho aí da hora do almoço, para a gente falar um pouquinho sobre o que é, de fato, o autoconhecimento e como a gente integra isso a tantas terapias e a tantas maneiras de se conectar através de várias ferramentas a nossa essência, a quem somos e ao que viemos fazer nessa terra. Então, convido vocês a convidarem mais pessoas. Vou tirar meu chapéuzinho porque ser bruxa cansa. Mas queria ter começado aqui fazendo essa referência porque, afinal de contas, estar em conexão ao tempo da natureza também é uma maneira de se conhecer. Nós somos parte da natureza, nós somos a própria natureza em ação, né? E às vezes a gente esquece um pouco disso quando a gente fica na nossa visão muito objetificadora, muito eu me sirvo na natureza como se ela fosse uma coisa à parte de mim. Mas quando a gente lembra que todos os ciclos da natureza também estão dentro de nós, e quando a gente lembra que tudo que acontece externamente também acontece internamente, a gente percebe que essa natureza sou eu, é vocês que estão me assistindo, somos todos nós. O ser humano, ele talvez seja o único animal aqui na Terra que tem consciência, né, de que vai morrer e que ele consegue criar e projetar e planejar e imaginar. Então vamos aproveitar isso da melhor maneira possível, não como se isso fosse um grande diferencial, porque eu lembro que quando eu era criança, eu até escrevi esse poema, tá no meu primeiro livro de poesias, que eu falava mais ou menos assim: como é que a gente acha que o ser humano é tão evoluído, mas quem voa são os passarinhos que estão aqui cantando para mim? Como é que a gente acha que o ser humano ele é tão evoluído, mas quem nada debaixo d'água e consegue respirar são os peixes? Então, na verdade, a escala evolutiva, né, a ideia... Ei, Jana, já está virando presença fixa aqui nas lives. Que bom, minha irmã, ter você aqui. Seja sempre bem-vinda. Então, na verdade, a escala, né, darwiniana, que a gente acredita que é sobre uma espécie que é mais evoluída do que a outra, na verdade, é muito mais sobre o quanto que a gente se conecta com o que a gente sabe fazer de melhor, né? Um passarinho, ele não sabe nadar e um peixe não sabe voar, e eles fazem o melhor que eles têm com o que eles sabem fazer. E nós, que teoricamente temos uma racionalidade extra, né? Um plus de percepção sobre nós mesmos, que nós sabemos que existimos e que estamos aqui para fazer coisas uns pelos outros e pela própria terra, nem sempre a gente aproveita. Às vezes a gente é passarinho querendo nadar ou é peixe querendo voar. Então tudo na natureza é muito sábio. E começar uma live falando, brincando aqui com o meu chapeuzinho de bruxa, falando que essa semana a gente está passando por um monte de transições planetárias, né? A gente saiu de um eclipse, que é um fenômeno físico, mas que é um fenômeno energético. E esse último eclipse, né, que foi bem especial do ponto de vista físico, ele é bem diferente, né? Um eclipse anular, que a Lua fica na frente da Terra e dá aquela sensação de que o Sol faz um arco daqui de Natal, né? Vocês viram tão bonito. Eu estava na estrada, não visualizei, mas recebi fotos. E esse eclipse, ele é um fenômeno físico, mas ele também é um fenômeno energético. E ele inaugura, astrologicamente falando,
uma nova temporada de eclipse no eixo Áries e Libra. E Áries e Libra trazem os arquétipos da ideia do indivíduo e do outro, né? Sabe, Áries e Libra é como se fosse o espelho. Me lembra Sá Carneiro, que é um poeta português, que diz: eu não sou eu, nem sou o outro, sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro. Eu acho esse trecho muito a cara de Áries e Libra, porque eu sou a partir também do que o outro me traz para ser, né? Vários eu sous se encontrando, eles formam esse espelhamento que é o que nos torna social, que é o que nos torna humanos. Então, eu, Samela, estou aqui agora gravando esse vídeo porque tem vocês aí assistindo, porque vai ter vocês depois assistindo. Então, eu sou porque vocês são. E esse espelhamento, essa troca, é o próprio eixo Áries e Libra, né? A efervescência do nascimento ariano, né? Que eu falo que o Áries é o Big Bang do zodíaco, ele explode, ele acontece. E aquela diplomacia lá da balança de Libra, dizendo do outro lado que eu enxergo todas as possibilidades e potencialidades dos outros seres que não só a mim. Então, esse eixo, eu e outro, foi onde aconteceu o eclipse. E essa semana, agora, sábado, vai acontecer um outro eclipse, agora lunar, né? Não mais um eclipse solar, mas um eclipse lunar. Nessa mesma numa outra energia, na verdade, no outro eixo que está finalizando 2 anos de eclipse aqui no nosso planeta, no eixo Touro e Escorpião. Enquanto todo traz para a gente a necessidade de matéria, de estrutura, de físico, de chão, de pagar boleto, Escorpião traz para a gente a imaterialidade, o mistério, aquilo que não se toca, aquilo que não se explica, que apenas se sente, que se trata num lugar muito misterioso e muito sagrado e muito profundo. Então vocês podem dizer assim: peraí, isso é uma live de astrologia ou é uma live sobre autoconhecimento, terapia integrativa e neurociência? É uma live de tudo isso junto e misturado, porque eu sou Samele, uma mistura disso tudo. E como eu sempre falo aqui para vocês, eu trabalho e eu falo do que eu vivo e do que eu sou. Pois é, de Escorpião veio com tudo, ele sempre vem com essa energia potente e profunda, né? E quem é de Escorpião, sob o sol de Escorpião, sente isso muito mais intenso, ou quem tem muita água no mapa. E aí, vejam, fechando essa síntese que eu estou fazendo aqui sobre o que foi o que são esses eclipses e onde eles atuam, de certa forma, na nossa energia, essencialmente o que eu estou trazendo para vocês é que nós somos parte da natureza. Então não adianta, quer dizer, cada um vive conforme alcança, deseja e quer. Mas na minha ótica hoje, na forma como eu levo minha vida, não faz sentido eu estar dentro da Terra, eu pertencer à Terra, eu ser um pedaço da Terra atuando no mundo e achar que uma coisa que está acontecendo nos astros, ou uma coisa que está acontecendo na Terra, ou uma coisa que está acontecendo no meu planeta, ou a guerra que está acontecendo lá no outro país, não me afeta, sabe? Essa ilusão separatista, que foi muito pregada e muito cultuada nos últimos anos, ela não nos levou para os melhores lugares da nossa existência. Essa ilusão separatista, ela nos adoeceu, ela nos prejudicou, ela nos fez sofrer, ela nos faz sofrer, né? A sensação da solidão no seu lado sombra, né? Quando a gente pensa que a gente está sozinho no mundo, eu acredito que todos vocês já tiveram esses momentos, né? De que parece que o mundo está contra você e que você está sozinho e que aquela dor é só sua. Ela é muito cruel. E quando a gente para pensar que nada é só meu, porque eu estou partilhando este planeta, porque eu estou partilhando a minha existência com as outras pessoas, porque eu estou partilhando a minha energia com o todo, com o cosmo, aí a gente sai de uma perspectiva egoísta, egóica e limitada para uma perspectiva holística, ampla. E aí entra a forma como eu acredito que é o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele não, quando eu falo, é uma frase que eu repito muito, que curar-se é coletivo. E quando eu falo que curar-se é coletivo, não quer dizer que eu tenha a síndrome da
salvadora da pátria, mas que quando eu me cuido, quando eu olho para as minhas questões, sendo eu uma parte do todo, essa parte que sou influencia nesse todo. Porque o oposto também é verdade. Adoecer é coletivo. Não dá pra gente viver numa terra doente, num planeta doente, com pessoas ao nosso redor que estão emocionalmente, energeticamente doentes, e a gente não se sentir afetado. Por que que a gente tem tantos momentos da nossa vida hoje de a gente se sentir cansado, sem significado na vida? Por que é que as doenças mentais aumentam de uma maneira exponencial? Por que é que a OMS fala que até 2050 a depressão vai ser uma das maiores causas mortes do mundo? Veja, esse é um movimento individual e coletivo. Então eu não consigo ir lá na casa de todas as pessoas do mundo, dar um abraço e dizer a elas que vai ficar tudo bem e que, enfim, elas busquem ajuda. Mas eu consigo fazer isso comigo. Então esse movimento, que é uma teia, que lembra muito essa energia profunda dessa sombra e desse lugar bem interno escorpiânico, é o movimento em que nós nos encontramos. Então, primeiro, essa live hoje é para falar do autoconhecimento na prática. Me inquieta muito, me deixa muito agoniada quando eu vejo o autoconhecimento num lugar distante, como se fosse uma teoria. E essa é uma herança muito colonizadora, né? Quando a gente pensa em conhecimento, esse foi o último texto que eu escrevi aqui nas minhas redes, não sei se vocês leram, que eu falo assim: onde é que a gente aprende o que a gente aprende, né? Como é que a gente conhece as coisas? Em livros, em cursos, em palestras, enfim, outras pessoas dizendo pra gente as verdades sobre o mundo. E aí a gente já tem um ponto, que é: as verdades que nos chegam são aquelas pertencentes à nossa bolha. Por que é tão difícil, às vezes, a gente mudar de opinião? E por que é que a gente acha que o mundo inteiro tá igual pensa igual a gente, sente igual a gente? Porque a gente tem ali um escopo social, um grupo de verdades que vão se retroalimentando. Então, se eu frequento uma igreja, se eu tenho uma prática física, se eu faço uma atividade, se eu sou da yoga, eu vou buscar pessoas que curtem a yoga. Se eu sou do candomblé, eu vou conversar mais com pessoas do candomblé. Se eu sou vegetariano, eu vou conversar com pessoas que são vegetarianas. Então a gente tende naturalmente a estar nos nossos grupinhos. E isso, óbvio que é maravilhoso, porque isso dá senso de pertencimento, mas se eu fico muito fechado nos meus grupinhos, eu esqueço que tem várias outras pessoas em vários outros grupos vibrando outras coisas. E aí, quando a gente pensa em conhecimento, fica muito limitado, né? Quando eu passei muitos anos em sala de aula, dando aula para adolescentes de redação, né, voltado para essa coisa de vestibular, eu sempre brincava com eles dizendo assim: eu invejo vocês, como vocês têm opinião rápida sobre as coisas. Porque às vezes eu, Sameli, levo anos para formar uma opinião, né? Se você me perguntar, sei lá, quando saiu a lei das cotas, eu levei literalmente anos para chegar a uma conclusão do que eu pensava sobre isso. E a gente tem... inclusive, essa é uma coisa interessante de falar, né? Eu não sei se vocês viram, muita gente me mandou esse tipo meme de um jornalista recente perguntando a vários blogueiros e influencers digitais quais eram os seus pronomes. Para quem não sabe, essa coisa dos pronomes é uma abordagem, né, uma perspectiva, pensar nas teorias de gênero, que, por exemplo, eu, Sameli, me considero mulher e a sociedade me considera mulher. Então, eu me anuncio no feminino, né? Ela, dela, minha, sua, enfim, dependendo de quem esteja falando. Mas imagina se eu, Sameli, me considerasse, me percebesse, a sociedade me enxerga como mulher, mas eu fosse um homem trans. Então os meus pronomes seriam ele, dele, e por aí vai, ou ainda uma pessoa não binária, enfim. Isso é outro papo, só estou contextualizando porque o jornalista, perguntava para as pessoas: quais são os seus pronomes? Aí elas faziam: lá em casa me chamam de não sei o quê, como se fosse um apelido, ou quais são os seus pronomes? E aí o jornalista, o influencer, dizia: eu sou muito teimosa. E aí as pessoas estavam respondendo uma coisa que não tinha absolutamente nada a ver com a perspectiva de gênero.
E isso me faz pensar sobre o quanto que a gente fala do que não sabe. E o quanto, fazendo aqui a liga no que eu estou dizendo, a gente tem dificuldade de entender o conhecimento como algo interno. Porque a escola que nos apresentaram é uma escola em que a gente lê um material, faz uma prova e tira uma nota. Então eu li uma coisa que alguém disse, eu decoro, e quando eu vou responder, se eu tiver decorado bem, eu vou tirar uma nota boa, e isso vai ser sinal de que eu sou inteligente. Se eu tiver decorado mal, eu vou tirar uma nota baixa, e isso vai ser sinal de que a gente é burro. Esse é um dos primeiros mais potentes conhecimentos que a gente adquire na vida. Então, se a forma como a gente é apresentado ao conhecer já se baseia nessa égide, a gente tende a repetir isso em outras áreas da nossa vida. Aí imagina o quão complexo vai ser eu tentar entender o que sou eu, quais são as minhas emoções e os meus sentimentos. Porque eu vou estar pensando sempre que esse jeito e essa coisa que eu sou vai ser dita por alguém. E aí vem um monte de coisas que, enfim, dariam 10 lives diferentes aqui. Mas a gente começa a acreditar na narrativa que nos contam. Então, fulana é muito tímida, fulana nunca faria uma palestra na vida dela. E eu vou reforçando a característica de que eu sou tímida e que eu jamais faria uma palestra. Fulano é preguiçoso, não vai dar pra nada pra vida. E eu vou acreditando. Então, percebem o que eu quero dizer, amores? Que o conhecimento, enquanto área epistemológica mesmo da nossa vida, ele nos chega de uma maneira muito passiva. E quando a gente trata de autoconhecimento, de conhecer a si mesmo, a gente repete essa passividade, ao ponto de que a gente não consegue ter respostas sinceras e verdadeiras para a gente, nem que seja um jornalista brincando quais são os seus pronomes e eu respondendo coisas aleatórias. Por trás desse meme tem uma reflexão tão mais profunda, que é o fato de que eu falo de coisas que eu não sei, de que eu tenho vergonha de dizer que eu não sei, e que eu não me aprofundo nas coisas e mesmo assim falo sobre elas. Percebe o quanto que isso é perigoso e o quanto que isso pode nos levar para lugares extremamente preconceituosos, inclusive, porque a gente fica reproduzindo sem percepção real das coisas. Então, esse contexto é para falar sobre conhecimento, mas trazendo o que é conhecimento para a nossa vida, essa é uma imensa dificuldade. Quando Gardner estudou os 9 tipos de inteligência, né, as inteligências múltiplas, que a gente já falou disso aqui em outro momento, ele falou que nós todos temos todas as inteligências, mas sempre tem aquelas que foram mais desenvolvidas. E uma das que, pelo menos em pesquisa se fala que é uma das menos desenvolvidas, ou aquela que agora que a gente está começando a ter esse gostinho e esse interesse, é a inteligência intrapessoal e interpessoal. É muito recente para a gente que foi criado numa perspectiva cartesiana de conhecimento e com um paradigma extremamente positivista, né, de certo e errado, a gente perceber as coisas de uma maneira mais ampla e cíclica. E aí, isso tem muito a ver com terapias integrativas, que é um dos pontos aqui da nossa live de hoje. Essa semana, sincronicamente, porque nada é por acaso, eu não vou citar o nome da pessoa para não ficar uma coisa chata, mas tem uma pessoa que eu sigo aqui no Instagram, que eu admiro muito o trabalho dela, e é uma pessoa que trabalha com neurociência, e eu consumo muito material, e essa pessoa está fazendo um curso, e basicamente é um curso para aperfeiçoamento mesmo de neurociência, e ela está oferecendo só para quem é psicólogo de formação. Eu não sou psicóloga de formação, né? Eu sou formada em letras, minha especialização é na área de linguagem, meu mestrado é na área de linguagem, e depois eu fiz uma pós em neurociência e psicologia positiva e um calhamaço de cursos nessa área aí de desenvolvimento humano, inteligência emocional, coach. No meio desse caminho, eu achei o meu
cerne, né? Aquilo que me dá sustento, que é a espiritualidade, que é o mundo místico, esotérico. E aí, por isso que às vezes eu brinco que eu sou uma jovem mística acadêmica, porque sim, eu sou a pessoa que toma banho de ervas, sim, eu sou a pessoa que estudo astrologia, que tiro oráculos, mas eu também sou a pessoa que estou ligada no que está acontecendo na química e nos neurotransmissores do meu cérebro, e eu não consigo achar que essas coisas são dissociadas. Enfim. E aí eu queria fazer o curso dessa pessoa e ela não permitiu porque eu não era formada em psicologia, e isso me fez fazer... A gente teve uma breve conversa que eu achei muito interessante, embora a gente tenha opiniões diferentes. E por que não conversar com pessoas que têm opinião diferente, né? Isso também faz parte daquele paradigma da bolinha que eu estava falando agora, que a gente fica só reforçando as mesmas verdades. Conversem com pessoas que pensam diferentes de vocês, escutem pessoas diferentes de vocês, leiam coisas diferentes. Tanto é um exercício neural, porque isso vai criar novos caminhos no seu cérebro, quanto é um exercício de repertório social, né? Sair da sua bolha, ampliar a sua bolha, nem que seja para você dizer, nossa, eu escutei essa pessoa, eu entendi o que ela disse, e agora eu tenho mais certeza ainda de que eu não concordo com ela, mas você vivenciou e não você ficou no achismo. Bom, o que eu disse para ela é que eu sou uma completa apaixonada fã do conhecimento. Eu sou uma estudiosa, eu acho que todo mundo que tem uma pegada meio professoral gosta, acima de tudo, de ser um estudante. A gente ensina para poder ter a desculpa de poder aprender. Então, assim, eu amo estudar, eu amo ler, eu amo fazer curso, eu amo pesquisar. E aí, o quanto que resumir todo o meu conhecimento a um curso acadêmico pode ser perigoso, assim como vamos fazer o caminho do meio búdico aqui, o não valorizar o acadêmico pode ser perigoso. Essa eu acho que é uma dica de autoconhecimento que eu levo para a minha vida. Tendemos, por paradigma estrutural, social, a pensarmos as coisas por extremos. Então, ou eu gosto, ou eu não gosto, ou eu mudo de casa, ou eu fico aqui. A gente pensa as coisas como se fossem dicotômicas. Só que eu estou falando desde o início da live que nós somos natureza e a natureza não é dicotômica. A árvore, ela não é ou uma árvore ou uma raiz. Ela é uma árvore com raiz. E aí tem hora que ela tá cheia de folha, linda e maravilhosa como tá agora, porque é primavera. Só que daqui a pouco ela vai estar lotada de frutos, porque é verão. Aí daqui a pouco ela vai parecer que morreu, com nenhuma árvore quase com nenhuma folha quase nela, porque é inverno, porque é outono, depois vai chover. Entende que a ciclicidade, para mim, faz muito mais sentido? Então, eu gosto muito de pensar a minha vida e as minhas escolhas e as minhas decisões pelo caminho búdico, pelo caminho do meio. Então, vou fazer esse exercício aqui do caminho do meio com vocês nessa perspectiva desse curso. Veja, a pessoa considera que o fato de eu não ter um diploma, né, uma validação acadêmica de psicologia, me impede de fazer o curso dela. E, óbvio, né, faz sentido ali para ela. Mas, quem definiu a grade curricular de psicologia? Quais são os conhecimentos que a gente aprende no curso de psicologia, mas também quais são os conhecimentos que não estão no curso de psicologia? E eu estou falando de psicologia como exemplo, mas pensa aí na sua formação, ou pensa aí na universidade, na academia, o quanto que a gente valoriza isso como esse lugar de, nossa, essa é a coisa mais séria e mais importante, e ter um título é fundamental para o meu crescimento. Mas, se a gente observar que existem outras maneiras de ser e de existir e de aprender, não está só na academia o nosso conhecimento prático, o nosso conhecimento de mundo, né? Eu lembro que a minha mãe tinha vários amigos que, por exemplo, nunca frequentaram a escola e que eram extremamente sábios e que a gente falava, seu fulano, dona fulano, onde foi que a senhora aprendeu tudo isso? Aí na escola da vida, na faculdade da vida. Eu lembro de eu criança escutando esse conceito e achando tão bonito. Todos nós somos formados nessa
universidade da vida. Então tem muitos lugares, inclusive na ancestralidade, né, no conversar com a sua bisavó, que o conhecimento acadêmico não alcança. E esse é um conhecimento legítimo que a gente precisa resgatar, porque se a gente pensar nos últimos séculos, foi muito apagado da nossa história. Isso faz muito sentido sobre o quão difícil é, às vezes, a gente se conhecer e se reconhecer quando a gente não sabe a nossa história. Como é que eu vou saber quem eu sou se eu não sei de onde eu vim? Como é que eu vou saber? Por exemplo, eu lembro que a primeira vez, que não faz muitos anos, que eu descobri que as minhas tias, por parte de pai, gostavam de plantas, gostavam de cultivar, de fazer mudas. Isso é uma coisa que eu gostava desde criança. Só que houve um match naquele momento, sabe? De eu dizer, nossa, agora eu sei por que é que eu gosto disso. Ah, o meu pai foi líder sindical, eu descobri isso em 2020. Nossa, agora eu sei de onde vem aqui na minha pele, na minha alma, no meu fogo, o senso de justiça. Então, independente, eu não estou falando aqui muito das relações afetivas, amorosas, de, eu adoro meu pai, eu brigo com a minha mãe. Eu estou falando de um lugar muito maior. Eu estou falando de como foi que a vida te atravessou, de quem foi, de como foi que a vida te chegou, de que misturas você é, sabe? Essa mistura nesse caldeirão da vida, você é um resultado. E da onde veio, quais são seus elementos, qual é a sua química, qual é a sua história. Então, quando a gente pensa na universidade, na academia, no curso de psicologia, essa é uma narrativa afunilada. Alguém escolheu, ontem eu estava falando, né? A gente estava falando sobre Jung, por exemplo, que é um teórico que eu gosto muito de ler, e eu estava brincando, eu digo, gente, eu imagino Jung, um bruxão, no século XIX, em plena Europa, e que não podia dizer, gente, vamos fazer um banho de erva, vamos cantar ao redor da fogueira, vamos bater tambor. Aí ele teve que, sabe quando aquela história do se você não pode com o inimigo, você se alia a ele? Ele se espremeu ali, naquele conhecimento, mas, por exemplo, é reconhecida e famosa a história de que Jung rompe com Freud, porque Freud tem uma perspectiva extremamente física e rígida e utilitária, e Jung diz, Freud, beleza, tem o complexo de Édipo, tem aí a relação com a mãe, com o pai, não sei o quê, mas tem umas coisas aí que vamos chamar de ânima, não vamos chamar de alma não, porque se a gente chamar de alma, o povo vai dizer, é o jovem místico. Então vamos chamar de ânima, né? O princípio feminino, a tua intuição, aquilo que te leva para a vida. Aí se tem uma ânima, tem um ânimos. Vamos falar aí que tem uma energia que nos leva, que nos impulsiona, que o taoísmo chama de Yang. Então, Jung, por exemplo, quando eu leio Jung, eu penso, gente, esse cara foi um bruxão disfarçado numa universidade. Harry Potter disfarçado no High School Music, tá ligado? E aí eu tô brincando com ele, mas estou fazendo aqui o advogado diabo da meia-culpa, que tem muito conhecimento que não cabe em quem escolheu que conhecimento fica na universidade. Sabe quando os nossos alunos, ou quando a gente foi aluno, que pergunta, por que eu estudo isso? Por que eu estudo química, física, matemática, história, geografia? Por que eu não estudo educação financeira, astrologia, primeiros socorros? Alguém definiu o conhecimento que vai parar no livro didático. Alguém definiu algumas correntes de pensamento, de teoria, de percepção, define qual é, na balança dos valores sociais do momento, quais são os conhecimentos que devem ser repassados e quais não. Mas mesmo que alguém defina, e mesmo que alguém dite qual é o conhecimento a ser repassado, a própria vida se encarrega de dizer, meu camarada, meu amor, minha amada, isso não está dando conta. Porque se vocês prestarem atenção ao longo da história da humanidade, sempre que ela corre de um extremo para outro, ela precisa achar esse caminho búdico que eu estou propondo aqui para vocês. Então a gente sai de um iluminismo para uma Idade Média. A gente sai de uma revolução industrial para um resgate à ancestralidade, que é o que a gente está vivendo agora. Então, passar 3 séculos dizendo que a gente era máquina, que tinha que trabalhar 8 horas por dia, produtividade, tempos modernos com Charlie Chaplin costurando carro, Fordismo e Taylorismo, não deu conta do que a nossa alma, na nossa mente, o nosso corpo aguenta. E agora a gente está buscando outros caminhos. Deixa eu ver o que vocês falaram aí.
É basicamente isso, Amanda. Eu me identifico muito, porque eu sinto que eu era o Jung. Eu sou o Jung. Ó, eu sou o Jung, é muito arrogante, né? Mas enfim, eu sou o Jung da minha geração, né? Os Freud lá dizendo: não, gente, tem que ter o currículo como é? Psicóloga, tem que fazer o curso, tem que ter um diploma. Sabe, gente, quando eu fiz o mestrado, eu estudei o conceito de fato social, que é um conceito da sociologia, aí honrando a minha amiga Amandinha, que está assistindo a live. O fato social é uma convenção social. Quem definiu que o casamento é uma entidade e quem definiu que o diploma é algo relevante somos nós, né? Há um acordo social, há um combinado daquilo que eu considero importante ou não. Então, isso é cultura, né? A cultura, ela se funde a partir do que é considerada verdade para um período. E óbvio que a gente precisa disso. Aí eu vou fazer o outro lado agora do meu caminho do meio, mas quero fechar com essa reflexão de por que a gente acha que só o universitário, o acadêmico e o conhecimento do livro didático da escola tradicional, que repete a mesma coisa desde o século XVIII, é a única verdade para o mundo no século XXI. Vocês estão ligados? Ai, meu amor, que honra! Veja, que alegria de ler isso, né? A Graça falando aqui, é psicóloga e ama tudo que eu tô falando. Também amo ter sua presença aqui, querida, porque é disso que a gente precisa, de pessoas que estejam abertas ao diálogo e à interação. Então, até agora, parece que eu estou falando assim, não, gente, não vamos fazer cursos acadêmicos, vamos aprender em todos os lugares do mundo, vamos revolucionar e fechar as universidades e cada um vai ter sua profissão. Aí agora, para ser bem búdica e achar bem o caminho do meio, eu vou fazer o contrário, né? Bem Eixo, Áries e Libra. É como se eu até agora tivesse sido ariana, sabe? Tipo, nasci, aconteci, o que importa é o que eu acredito. Vamos para Libra agora, vamos para a diplomacia. É óbvio que eu acho importante os parâmetros. É óbvio que eu acho importante a gente ter modelos, a gente ter... Até pra gente criticar, a gente precisa de modelo, né? Tipo assim, como é que eu sei que eu não gosto de uma coisa se eu não tiver comparativo? E então eu acho extremamente perigoso você achar que você está preparado, por exemplo, para atender uma pessoa, fazer hipnose. Às vezes eu recebo, né, eu faço parte de vários grupos de estudo e de vez em quando eu recebo umas propagandas, tipo, curso de hipnose no final de semana, vem aprender a lidar e manipular a mente. Então, quando eu penso nisso, e foi isso que eu falei, para quem chegou depois, a fofoca era, eu estava querendo fazer um curso de uma pessoa que eu admiro muito, só que ela abriu esse curso só para quem era psicólogo de formação. E aí eu fiquei, né, meio arrasada de não poder participar, e até agora eu estava falando aí do tanto que eu acho que tem muito conhecimento que a universidade não domina e não dá conta, e o quanto que isso está nas terapias integrativas, por exemplo, que é o assunto aqui, entre outros, da nossa live. E agora eu vou fazer o inverso, né? Agora eu vou olhar para esse espelho diplomático libriano que diz, eu preciso sim do clássico, eu preciso sim do acadêmico, eu preciso sim ter parâmetro, porque se eu não tiver parâmetro, tudo vira uma porra louquice, e aí cada pessoa no mundo vai dizer que é a profissão que quer. E é isso que muitas vezes deslegitimiza o nosso discurso aqui. Quando eu venho falar de um banho de ervas, quando eu venho falar de um mapa astral, quando eu venho falar de cartas ciganas, quando eu venho falar dos sabás da roda do ano, da cultura nórdica, eu estou muito ancorada em muitos estudos e ainda muitas vezes não me sinto preparada no sentido de que eu sei que eu estou falando de coisas, a astrologia, por exemplo, que tem 5.000 anos. É óbvio que eu não tenho conhecimento dos 5.000 anos dos mestres que passaram para que esse conhecimento chegasse até mim. Mas é óbvio que precisa de método, é óbvio que precisa de organização, é óbvio que precisa... Ai, cadê Virgem? A gente precisa dessa energia virginiana, pragmática, organizadora, aperfeiçoadora. E nesse sentido, sim, é muito válido. Aí você pode dizer assim, pronto, Sameli quer me endoidar. É para ter ou não é para ter o diploma? É para saber o que é um diploma para você. É para ter ou não ter o conhecimento da universidade. É para saber que aquele conhecimento é extremamente valioso, mas ele é um tipo de conhecimento. Entende? Vocês nunca vão me ver falando
e pregando algo que eu não sou. E eu não sou isso ou aquilo. Alguém falou em algum momento, o ou, ele é separatista. Eu não sou uma pessoa do ou, meus amores. Eu sou uma pessoa do i. Eu sou uma pessoa da soma. Eu sou uma pessoa que, se alguém disser, eu penso completamente diferente de você, mas com muito respeito, eu quero lhe apresentar meu ponto de vista, eu vou ficar aqui, por favor. E eu tenho certeza que existe muita probabilidade de alguma coisa que essa pessoa disser ou me ajudar a reforçar o que eu já sei, ou me ensinar uma nova perspectiva, porque ela está tendo um olhar que é totalmente diferente do meu. Então, todo ponto de vista é a vista de um ponto, já nos ensinou Leonardo Boff. Então, quando eu falo de terapias integrativas e quando eu falo de autoconhecimento na prática, eu estou falando aqui da gente agregar conhecimento. De vez em quando, né, quando acontece de eu adoecer, eu posto uns stories assim, o remédio, se for o caso, né, convencional, e o óleo essencial do lado. Uma ervinha do banho que eu vou tomar e o termômetro do lado. Porque quando a gente coloca essas coisas como dicotomias, a gente se ferra. Desculpa aí a falta de classe, mas a gente se fode. Porque a gente fica lá no positivismo exageradão, tomando remédio para dor de cabeça, tomando remédio para dor de estômago, tomando remédio para dormir, tomando remédio para transar, tomando remédio, se consumindo pela indústria farmacêutica, mas não está tratando o sintoma, não está tratando a causa. Aí eu vou lá nos chakras e penso, conhecimento da medicina tradicional chinesa, conhecimento da Ayurveda indiana de 5.000 anos atrás, né? Conseguiu olhar aí para o corpo humano como vórtices de energia. Em cada chakra eu tenho uma glândula física associada, e aí a minha dor no estômago não é minha dor no estômago, é o meu chakra, meu plexo solar lascado porque eu não estou reconhecendo a minha identidade. A minha dor de garganta não é a minha dor de garganta, é tudo que está entalado no meu laríngeo que eu não consegui expressar. A minha dor de cabeça não é minha dor de cabeça, é o meu terceiro olho inundado de informações de uma maneira que eu não consigo enxergar. Então, por que eu não posso fazer um reiki no meu terceiro olho e tomar um remédio para cefaleia? Sabe? Se essas duas coisas puderem se somar e se elas puderem se casar, eu não vejo isso como eu tenho que escolher um lado. O ter que escolher um lado é uma visão colonizadora de conhecimento. Agregar, somar, se colaborar, se sustentar é a visão cíclica da natureza, e é nela que eu vivo e é nela que eu acredito. Deixa eu dar uma olhada aqui no que vocês falaram, que hoje eu estou empolgadíssima. Ai, que delícia! Temos psicólogos, sociólogos, muitas pessoas maravilhosas. Exatamente, Amanda. É o significado. Quando a Amanda citou ali, né, para saber o que é o diploma para você, é porque a gente tende a reproduzir os discursos automáticos, mas quando eu entendo qual é o significado de cada coisa para mim, eu me conheço. Então, autoconhecimento é sobre saber o significado das coisas para mim. Existe um significado dessa coisa no mundo. Isso aqui é um repelente natural. Um repelente natural é um objeto que está no mundo. Platão que me ajude, né? Ele está no mundo físico, ele está lá na caverna, ele se materializou e ele tem um objetivo, evitar que insetos me mordam. Beleza. Mas qual é o significado de um repelente natural para mim? Por exemplo, esse repelente é um produto vegano, porque para mim faz sentido, para mim, Sameli, eu não precisar maltratar a natureza para ter algo que seja benéfico para mim. Então agora não é mais só um repelente natural, é um repelente natural que remete a um valor meu, que é a sustentabilidade, que é o respeito à natureza, porque eu sou tão natureza quanto o bichinho que vai ser usado para os testes de um repelente que não seja vegano vendido na indústria natural. Sacado? Na indústria farmacêutica. Entende? É o repelente? Não. É o significado dele para mim. Então, o diploma é a mesma coisa. Eu, Sameli, hoje, na verdade que eu tenho hoje, não preciso, não me vejo mais 5 anos dentro de uma universidade para aprender coisas que eu sei que eu posso aprender por outros caminhos que se somam a outros conhecimentos que não vão estar lá.
Mas eu, Samely, também senti a necessidade de ter uma pós-graduação em neurociência e penso e quero estudar muito mais neurociência. De preferência, eu quero estar assim, dentro de um laboratório, vendo as ressonâncias magnéticas, me mostrando como é que o cérebro está reagindo àquilo, porque isso vai me encantar quando eu somar isso à minha poção esotérica e mística. Deixa eu ver o que Ed disse aqui. Sem contar que, a depender de como tenha sido a experiência acadêmica, ainda pode haver a detonação do juízo. Amiga, isso daria uma outra live, né? Que é quando a gente vai falar desse ambiente tóxico e egóico que muitas vezes é a academia. Essa agregação de conhecimentos e de saberes é o que eu vivo, Ed. É o que eu sou, é o que eu acredito. Adorei, George! Acho que George chegou aqui para resumir como só um engenheiro, arquiteto, que segundo ele, segundo o que o Instagram dele está me dizendo é o que ele é, poderia fazer. Nem tanto ao mar, nem tanto à água. Perfeito. Nós, inclusive, seres humanos, estamos exatamente entre esses dois mundos, né? Acima de nós está esse céu misterioso, enigmático, que desde os nossos mais longínquos antepassados é visto, olhado e analisado. E abaixo de nós está essa terra maravilhosa, fértil, abundante, rica, nos dizendo que tudo que a gente precisa já está disponível. A gente está bem nesse meio, entre esses dois mundos. E isso, para mim, tem absolutamente tudo a ver com autoconhecimento na prática. Tem uma coisa que eu falo sempre, que é, se eu digo que sei e não faço, eu ainda não sei. Guarda essa. Se eu digo que sei e ainda não faço, eu ainda não sei. Ah, eu sei que eu tenho que me alimentar melhor. Não, você ainda não sabe. Porque quando você souber que se alimentar melhor é algo que se associa aos seus valores, que se associa à vida que você quer, que se associa à coerência, você vai fazer. E eu falo isso, inclusive, por experiência própria. Ah, eu sei que a atividade física é muito importante. Não, você ainda não sabe. Você ouviu falar, você tem a informação, mas você não tem o conhecimento nem a sabedoria prática. Nossa, nem me fala, Jana, se a gente falar de mercado... O mercado de trabalho, ele é a materialização das três coisas que, ao meu ver, mais fizeram o mundo ser explorado e sofrer nos últimos 3 séculos, que é o patriarcado, as religiões limitantes e o capitalismo. Então, se a gente junta essas 3 verdades, a gente vai ter aí, como resultado, um mercado de trabalho que desautoriza você a ser quem você é, porque é para todo mundo ser uma forma, né? Todo mundo ser máquina, todo mundo ser revolução industrial, e lhe cansa para que você possa consumir as formas das outras áreas, das outras indústrias que se retroalimentam do seu cansaço, do seu medo, da sua insegurança. Ontem eu gravei um podcast maravilhoso da minha amiga Ed aqui, um podcast que é sobre literatura e autoconhecimento e bruxaria, uma edição especial que vai sair esse final de semana sobre o Dia das Bruxas. E isso foi uma das coisas que eu falei, né? A quem interessa que a gente tenha tão pouco conhecimento sobre o quão poderoso a gente é, né? Para pensar em um segundo o quão poderoso você é. E eu não estou fazendo discurso de coach, nem estou fazendo discurso... Eu estou falando literalmente, eu estou falando do seu poder real. Tipo assim, agora, nesse exato momento, você pode mudar completamente sua vida em qualquer área. Nada nos prende, senão a nossa mente. Inclusive, foi assim que Sócrates foi morrer, né? Dizendo assim, beleza, vocês querem me matar? Vocês estão achando que o que eu falei é um absurdo? Ele dizia, pode me matar. Vocês não prendem isso aqui. Ninguém prende, não existe cadeia para a mente. A mente, ela só fica enclausulada quando a gente permite que ela fique. Isso é se conhecer. Então, quando eu me aproprio desse poder que somos, que é ser, que é existir, que é a junção de todas as minhas qualidades, porque eu faço parte desse plano maior dessa existência e de outras existências, meu amigo, pode me chamar de feia, de preta, de branca, de azul, de verde, é sobre você, não é sobre eu. E
quando a gente se ancora nisso, e esse é um exercício para a vida inteira, porque eu estou falando aqui empolgadíssima hoje para vocês, mas tem outros dias que eu não quero sair da cama. Então, quando a gente se ancora nessa certeza e exercita essa certeza, e aí entra a neurociência, que a gente já falou sobre isso, sobre a construção de novos caminhos neurais, sobre a construção de uma nova química no meu sistema nervoso, sobre regular o meu sistema nervoso, que aí precisa de constância. Falei já para vocês sobre valência emocional e sobre prática deliberada, que nada mais é do que eu fazer sentido e continuar aqueles novos hábitos. Aí, meu amigo, não tem pra ninguém. Quando você descobre que você é poderoso e quando você se sustenta no seu poder, isso é se conhecer. E quando você descobre que você é poderoso e que você se sustenta no seu poder, você descobre que você não deseja que as outras pessoas sejam fracas para que você possa ser poderoso. Você deseja que as outras pessoas se empoderem para que vocês possam ser mais poderosos juntos. Entende como é completamente diferente de uma lógica meritocrática, de uma lógica que diz para a gente que tem um primeiro lugar, que tem um segundo lugar, que tem o que entra no sistema e o que sai do sistema? Depois, quando a gente entende essa potência de vida que nos habita, a gente nem quer mais estar no sistema. A gente quer desmanchar esse sistema. A gente quer reconstruir esse sistema de outros lugares. E hoje isso faz parte do meu servir na Terra, meus amores. Hoje, nada para mim é mais importante do que eu poder me expressar e ressoar com aqueles que estão na mesma sintonia ou em alguma sintonia comigo. Porque eu sei que juntos a gente realmente vai construir uma nova terra que não é uma coisa aqui fora, é uma coisa aqui dentro. E é nesse lugar que curar-se é coletivo. Quando eu me curo, eu curo um pedaço do mundo que sou eu. Eu sou um pedaço do mundo. Um pedaço desse universo inteiro sou euzinha todinha. Ninguém é outra pessoa que não eu desse pedacinho. É 1 centímetro em... Não sei qual é a maior medida que tem, é quilômetro? Sei lá, é 1 centímetro, é 1 milímetro dentro de 500 milhões de quilômetros, mas esse milímetro sou eu. E se esse milímetro se cura, um pedacinho do mundo se cura. Ai, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Eu já disse que hoje eu tô empolgadíssima. É porque eu tenho um babado pra contar pra vocês. Ai. Jana, o adoecer é só uma consequência. Inclusive, isso me lembra muito a Fabi, né? Minha terapeuta alimentar, que ela fala o corpo, quando adoece, ele tá ali convidando a olhar para aquilo que você tá fingindo não ver há tantos anos. Então, nessa perspectiva, adoecer é uma bênção. É o seu corpo dizendo assim, eu quero ficar na vida. Por favor, me mostra os caminhos que você pode me curar. Então, a gente muda totalmente essa perspectiva. É maravilhoso. A gente foi longe agora, viu, Ed? Quase um Caliban e a Bruxa mesmo. Esse podcast vai ser muito bom. Vão assistir lá. Eu vou divulgar aqui, amiga, quando sair como é que fala? O episódio, eu compartilho aqui. E eu tô amando porque a gente tá ali em 13, o próprio número da bruxa. Eu já falei pra vocês que o 13 representa as 13 lunações, né? O que a gente chama de ano é uma volta do Sol à Terra, né? O Sol leva em torno de 365 dias e 8 horas para dar uma entornada na Terra. Do ponto de vista da Lua, são 28 dias. Então, se a gente multiplicar 28 dias vezes 13 luas, a gente vai ter o equivalente a um ano solar. Então, a gente está bem cabalisticamente neste mês das bruxas, que quem chegou depois não me viu com o meu chapéuzinho maravilhoso de bruxa, honrando aí até na egrégora que se forma aqui com essas 13 pessoas, que depois vão ser 130, 1.300, 13 mil, porque eu quero espalhar samelices pelo mundo. Deixa eu ver, alguém falou aqui eu imagino que seja a minha fala, as coisas que a gente tá trocando aqui, que é um presente de aniversário. Que bom, Fabi, feliz dia pra você, irmã. Você então hoje está vivendo o próprio retorno do sol ao ponto em que você nasceu. Ei, Iri, valeu, meu amor, maravilhosa, que fez um ensaio lindo comigo de sereia pra honrar quando acho que foi os 2 anos que eu fiz aqui em Natal. Então, amores, só para a gente fazer aquela síntese bem professoral que eu adoro, autoconhecimento tem 2 palavrinhas guardadas nela, né? O auto
que representam o nosso eu, que não pode se limitar só ao nosso ego, porque se a gente olhar só para o nosso ego, a gente fica bem limitados. E o conhecimento que nos chegou da forma como a gente atua hoje na sociedade de uma maneira extremamente passiva. Alguém nos disse, isso é verdade, isso é conhecimento, isso é o que você tem que estudar, e a gente aceitou. Estamos quebrando isso, e se autoconhecer pressupõe uma atitude ativa para a vida. O ânimos lá do Jung dizendo assim, quais são as minhas escolhas e quais são os caminhos que eu vou descobrindo na trilhagem, né? Na minha trilha, né? Isso foi o que me contaram, mas o que é que eu... Então veja que se autoconhecer também pressupõe se autodestruir. No lugar, cuidado do que eu quero dizer, no lugar em que a gente precisa quebrar verdades, quebrar coisas que nos contaram. E esse autoconhecimento, ele, pelo menos para mim, me atravessou profundamente a partir de terapias integrativas, da psicoterapia que o psicólogo faz, e um psicólogo bom, ele amplia a visão de mundo, e um psicólogo ruim, ele também pode lhe quebrar o resto que ainda tiver montado. Então eu sempre brinco e falo que psicólogo é igual o grande amor da sua vida, você tem que ir testando, dar uns beijos na boca, até você achar o grande amor da sua vida. Então eu achei aí já 2 psicólogas na minha vida que foram os meus 2 grandes amores, mas passei por alguns que definitivamente não foram um beijo bom. Então, a psicoterapia, somada às terapias integrativas, me cura e me curou bastante. E hoje, quando eu me coloco como uma terapeuta integrativa, é com base em todo o meu estado, né, minha vivência de mundo aí, que veio da universidade, mas que veio de muita coisa fora dela, e que veio, inclusive, da onde eu nem posso dizer a vocês. Porque quando eu confio na minha intuição, quando eu tô atendendo uma pessoa, tô atendendo um helicóptero aqui do nada, viu? Já tô pensando que vieram me raptar. Gente, ó, se for o ZT, eu tô pronta. Os arcturianos, pleidianos, tô me disponibilizando aí. Quando eu tô atendendo uma pessoa que, numas cartas ciganas, por exemplo, que no meio daquilo eu vejo que o que ela está precisando é de uma meditação, eu vou usar a meditação que eu aprendi lá no Mindfulness, lá na neurociência, lá na psicologia positiva. Quando eu estou trazendo uma pessoa, atendendo uma pessoa que está precisando de um benzimento de rosas, e que junto daquilo eu acabo trazendo uma ferramenta como o Forças de Caráter, que é uma espécie de teste, né, de autoconhecimento na perspectiva da psicologia positiva, eu coloco. Então, essa misturada já deu para saber e para entender que é o que eu amo, e essa misturada vai estar... Cadê aí? Eu acho que o helicóptero... Porque eu não mostrei, mas o helicóptero ele estava derramando flores e luzes aqui para contar essa novidade. Toda essa misturada que eu estou trazendo para vocês, que sou eu, que é o que eu acredito, que é o que eu vivo, vai estar num workshop presencial, porque a gente é gostosinho estar aqui no online, mas é gostosinho dar abraço, cheiro e sentir, né, a nossa força, a nossa conexão para além dela, num workshop que vai acontecer de hoje a exatamente um mês, no dia 25 de novembro, lá em Recife, no Espaço Gerar. Essa é uma das maiores novidades que eu tinha para contar para vocês hoje. A gente fofocou aqui, falou de um monte de coisa maravilhosa, mas quero deixar esse momento aqui de divulgação e também de ancoramento, porque vocês que estão assistindo são as primeiras pessoas a saberem disso. Então deixe seu axé, seu amém, seu arro, para que os caminhos estejam abertos aí, para que a gente vá lá para Recife no dia 25 de novembro, vivenciar um workshop chamado O Caminho do Autoconhecimento é para Dentro. Eu já dei essa palestra online aqui, a gente já fez uma live, uma aula com essa mesma nomenclatura, só que eu senti muita necessidade de trazer isso para o físico, né? Para que a gente possa botar o nosso pezinho no chão, para que a gente possa respirar, para que a gente possa fazer rezos juntos, para que a gente possa aprender exercícios de neurociência juntos, para que a gente possa fazer todas as ferramentas que eu trabalho, da astrologia, do autoconhecimento, da meditação, das ervas,
tudo conectado ali para que a gente possa fazer isso de maneira presencial. Então, no dia 25 de novembro, de manhã, eu vou estar em Recife, no Espaço Gerá. Logo depois que eu terminar aqui a live, eu vou colocar a arte de divulgação e já vai estar aberta as inscrições, né? Já está o formulário aqui na bio e você já pode se inscrever. É um valor bem ok, dá para a gente dividir no cartão e dá para ir. E espero muito que vocês que estejam na Paraíba, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco ou em outras regiões vizinhas possam ir, possam estar comigo. Tudo que eu faço, eu boto todo o meu coração, todo o meu amor. É engraçado, é interessante, porque em algum momento da minha vida, eu até postei isso nos stories depois que eu assisti o filme da Gal. Por incrível que pareça, eu já me senti muito errada na vida por ser uma pessoa de coração muito expandido. Eu tenho consciência de que meu coração ele é grande e que cabe muita gente. E hoje eu percebo que é exatamente isso que eu vim fazer. Eu vim ser um coração grande e amoroso e abundante e receber mais amor e mais abundância nessa troca que é a vida e que é o que a gente está fazendo aqui. Então, vocês sabem que quando eu produzo uma coisa, é sempre com coração. E é com coração que eu recebo vocês, que eu anuncio que as inscrições estão abertas a partir de agora, lá no link da bio. O workshop, o Caminho do Autoconhecimento é para Dentro, que vai acontecer em Recife, no dia 25 de novembro de hoje. De hoje a um mês, eu ia dizer de hoje a 8, mas calma, é de hoje a um mês. E, obviamente, peço a vocês que quem conhecer gente de Recife, Pernambuco, da região, que possa divulgar, espalhar essa Melices por aí. Esse é o maior pagamento e a maior troca que a gente pode fazer aqui. Eu dou um pedacinho da minha vida para vocês nesses momentos de live, nesses momentos de conversa, de troca, de conhecimento. E se vocês puderem, sentirem, ressoarem, vocês me dão um pedacinho da vida de vocês, compartilhando meus trabalhos e me espalhando aí para o mundo. Tá bom, meus amores? Gratidão por mais este Papo Cabeça Coração. Espero que tenha ficado bem nítido esse caminho desse autoconhecimento na prática, esse caminho búdico do caminho do meio, essas ferramentas que nos permitem ir da psicoterapia tradicional às terapias integrativas, passando pela neurociência e descobrindo que a gente não precisa escolher caminhos, a gente constrói o nosso caminho, tá bom? Um resto de semana maravilhoso, os caminhos abertos para vocês. Boa sorte, boa energia para esse fim de ciclo de eclipse que vai acontecer sábado, o último do eixo Touro-Escorpião. E vamos abrir aí novas possibilidades, transmutar o que precisa ir e invistam em vocês. Esse workshop ele pode ser uma oportunidade da vida te chamando para você investir na maior riqueza que você tem, que é você mesmo. Um beijo no coração. Gratidão por todo mundo que está aqui. Vou deixar a live salva e a gente se vê na próxima semana, próxima quarta-feira, no próximo Papo Cabeça Coração. Valeu!